Olá pessoal, eu sou o Daniel. Sejam bem-vindos ao canal Imagine, onde trazemos para vocês as histórias mais assustadoras e curiosas do mundo. Hoje vamos falar sobre algumas coincidências macabras e misteriosas que podem te dar calafrios. Vocês estão preparados? Então vamos lá! A morte de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi um dos maiores escritores de terror e mistério da história, autor de obras como O Corvo, O Gato Preto e O Escaravelho de Ouro. Mas você sabia que a sua própria morte foi cercada de enigmas e coincidências? Poe morreu em 1849, aos 40 anos, em circunstâncias nunca esclarecidas. Ele foi encontrado delirando nas ruas de Baltimore, vestindo roupas que não eram suas e repetindo o nome Reynolds. Ninguém sabe quem era Reynolds, nem o que aconteceu com Poe nos dias anteriores à sua morte. Alguns especulam que ele foi vítima de uma conspiração política, de uma doença, de um sequestro ou até de uma maldição. O mais estranho é que, um ano antes de morrer, Poe publicou um conto chamado O Mistério de Marie Roget, que era baseado em um caso real de assassinato não resolvido. No conto, Poe descreve como o assassino teria agido e sugere que ele seria um marinheiro chamado Reynolds. O Titanic e o Titan. O Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios já construídos, mas também um dos mais trágicos. Em 1912, ele afundou em sua viagem inaugural após colidir com um iceberg, matando mais de 1.500 pessoas. Mas você sabia que essa tragédia foi prevista por um livro publicado 14 anos antes? O livro se chamava Futilidade, ou O Naufrágio do Titan, e foi escrito por Morgan Robertson. Nele, o autor narra a história de um navio chamado Titan, que era muito parecido com o Titanic em tamanho, velocidade, capacidade e luxo. O Titan também afundou em sua primeira viagem, após bater em um iceberg, no mês de abril, no Atlântico Norte, e também não tinha botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros. Muitos consideram essa uma das maiores coincidências da literatura, e alguns até acusam Robertson de ter poderes paranormais. O assassinato de Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Abraham Lincoln e John F. Kennedy foram dois dos presidentes mais famosos e queridos dos Estados Unidos, mas também dois dos mais azarados. Ambos foram assassinados por tiros na cabeça, enquanto estavam acompanhados de suas esposas em eventos públicos. Mas as coincidências não param por aí. Lincoln foi eleito em 1860 e Kennedy em 1960, exatamente 100 anos depois. Os seus sobrenomes tinham 7 letras cada. Os seus sucessores se chamavam Johnson e eram senadores do Sul. Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808, e Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908, exatamente 100 anos depois. Os assassinos de Lincoln e Kennedy também tinham nomes com 15 letras cada: John Wilkes Booth e Lee Harvey Oswald. E o mais incrível, Booth fugiu de um teatro e foi capturado em um depósito, e Oswald fugiu de um depósito e foi capturado em um teatro. O cometa Halley e Mark Twain. Mark Twain foi um dos maiores escritores e humoristas americanos, autor de clássicos como As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Mas você sabia que ele tinha uma conexão especial com o cometa Halley, o mais famoso e brilhante dos cometas? Twain nasceu em 1835, no mesmo ano em que o cometa Halley passou pela Terra.
Ele sempre teve uma fascinação pelo fenômeno e chegou a dizer que ele veio com o cometa e que iria embora com ele também. E não é que ele acertou? Twain morreu em 1910, no mesmo ano em que o cometa Halley voltou a aparecer no céu. Uma coincidência cósmica que parece ter sido escrita pelo próprio Twain. A maldição do faraó Tutankhamon. Tutankhamon foi um dos mais jovens e misteriosos faraós do Egito Antigo que reinou por apenas 9 anos, entre 1332 e 1323 a.C. Ele ficou famoso por ter sua tumba intacta e cheia de tesouros, descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. Mas você sabia que essa descoberta trouxe uma série de desgraças e mortes para os envolvidos? Segundo a lenda, a tumba de Tutankhamon estava protegida por uma maldição que dizia: "A morte tocará com suas asas aquele que perturbar o sono do faraó." E não é que isso aconteceu? Dos 58 membros da expedição de Carter, 11 morreram em circunstâncias estranhas nos anos seguintes, incluindo o próprio Carter, que morreu de câncer em 1939. Alguns atribuem essas mortes a infecções, acidentes ou coincidências, mas outros acreditam que foi a vingança do faraó Tutankhamon. Essas foram algumas das coincidências macabras e misteriosas que a gente trouxe para vocês hoje. Espero que tenham gostado e, se quiserem mais vídeos como esse, deixem o seu like, comentem e se inscrevam no canal. Até a próxima!